dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Vamos lá, moçada. Aqui, para iniciar, nós temos o mapinha do Brasil, onde é possível identificar as nossas bacias hidrográficas. Lembrando que no nosso país dividimos as bacias hidrográficas em bacias primárias, aquelas que são as mais importantes, bacia do Rio Amazonas, bacia do Tocantins-Araguaia, bacia do São Francisco, bacia do Paraná, bacia do Paraguai e bacia do Uruguai, e as bacias secundárias, que dificilmente aparecem citadas em questões de concurso. As bacias do Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul e a bacia do Parnaíba. Sendo assim, moçada, o que nós iremos fazer aqui apenas analisar as bacias primárias, aquelas que são as mais importantes e que, portanto, são mais cobradas em questões de concurso. Vamos começar a falar sobre a mais importante bacia hidrográfica do Brasil, que é a bacia do Rio Amazonas. Lembrando que o Rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes, lá no sul do Peru, e após percorrer 6.992 quilômetros, deságua no Oceano Atlântico entre os estados do Amapá e Pará, através de uma foz do tipo mista, conciliando um delta com um estuário. O Rio Amazonas, ele recebe várias denominações, sendo as mais importantes a Purimac e Ucayali, Maranhão, no Peru, Solimões e Amazonas, no território brasileiro. O Amazonas é considerado o rio mais extenso do mundo, com 6.992 quilômetros, medição esta feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Também é considerado o rio de maior volume d'água do planeta. Para que vocês tenham ideia, no seu período de cheia, o Amazonas chega a lançar no Oceano Atlântico cerca de 220 mil metros cúbicos de água por segundo. Lembrando que um metro cúbico de água possui 1.000 litros. Dessa forma, dá para mensurar a quantidade de água que o Rio Amazonas lança no Oceano Atlântico. A bacia do Rio Amazonas possui cerca de 17% de toda a água doce de origem fluvial do mundo, ou seja, quase 1/5 de toda a água doce de origem fluvial existente na Terra está presente na bacia do Rio Amazonas. A bacia do Rio Amazonas possui mais de 20 mil quilômetros de rios navegáveis, sendo de grande importância não só para a integração da Amazônia Sul-Americana, assim como para a integração da Amazônia brasileira, lembrando que o transporte fluvial é o principal meio de transporte utilizado na região amazônica. E que ainda a bacia do Rio Amazonas tem o maior potencial hidrelétrico do país, todavia subaproveitado. Estima-se que cerca de 43% de todo o potencial hidrelétrico brasileiro se encontre na bacia do Rio Amazonas, mas, como eu disse, subaproveitado. E a bacia do Rio Amazonas tem ainda o maior potencial pesqueiro de água doce do mundo. Essas são as suas principais características. Aqui nós temos algumas imagens. A imagem superior à direita da foz do Rio Amazonas, onde é possível perceber um delta entre a ilha de Marajó e o estado do Amapá.
Lembrando que o delta é um tipo de foz onde o rio lança suas águas através de vários canais. E entre a ilha de Marajó e a cidade de Belém, nós temos aqui a formação de um estuário. Na foto inferior, a pororoca, que é um fenômeno que ocorre principalmente nos meses de março e setembro, quando as águas do Oceano Atlântico invadem o leito do rio Amazonas. Para isso, é preciso que o nível da maré esteja acima do nível das águas do rio Amazonas. Aqui nós temos o Encontro das Águas, que é uma das atrações turísticas da Amazônia, as águas barrentas do rio Solimões com as águas negras do Rio Negro, e esse encontro dos rios Solimões com o Rio Negro dá origem ao chamado Rio Amazonas. E aqui nós temos a imagem da usina de Belo Monte, localizada no Rio Xingu, que é a segunda maior hidrelétrica brasileira, uma usina a fio d'água que formou um lago muito pequeno e tem uma capacidade muito grande de geração de energia elétrica no período das cheias. Então, essas imagens aqui para ilustrar algumas características da bacia do Rio Amazonas. Aqui nós temos a bacia do Rio São Francisco, representada em vermelho. O Rio São Francisco ele nasce no sul de Minas Gerais, na Serra da Canastra, e após percorrer mais de 2.800 quilômetros, deságua no Oceano Atlântico entre os estados de Alagoas e Sergipe, numa foz do tipo estuário. Essa bacia é tipicamente de planalto, que lhe confere o quarto maior potencial hidrelétrico existente no Brasil. É uma bacia de regime tropical, apresentando cheias no verão e vazante no inverno. O São Francisco é o único grande rio perene a atravessar o sertão nordestino, sendo assim, suas águas são de grande importância não só para o abastecimento de cidades, assim como para a irrigação das lavouras, além do seu grande potencial hidrelétrico que possibilita a geração de energia e a sua navegabilidade, uma vez que no Rio São Francisco existe uma hidrovia com aproximadamente 1.000 quilômetros de extensão, que o torna navegável da cidade de Pirapora, localizada no norte de Minas Gerais, até Juazeiro, na Bahia, Petrolina, em Pernambuco. O São Francisco ele é chamado de Rio da Unidade ou da Integração Nacional, Rio dos Currais, em alusão ao gado, atividade de criação de gado que foi estabelecida às suas margens no passado, e Rio Nilo brasileiro, em razão da sua relativa semelhança com o Rio Nilo africano. Lembrando que o Rio São Francisco é o mais importante rio a banhar a região nordeste do Brasil, sendo assim de suma importância para vários estados e municípios da região. Aqui nós temos algumas imagens, né? Essa imagem aqui é do Lago de Sobradinho, localizado na Bahia. Sobradinho tem o maior lago artificial do mundo. De acordo com as informações, se a barragem de Sobradinho estiver com a sua capacidade máxima, esse reservatório tem o equivalente a 12 baías da Guanabara. Aqui nós temos a hidrovia do São Francisco, que ainda é utilizada, apesar de enfrentar problemas de assoreamento. Aqui nós temos a irrigação, a fruticultura irrigada no Vale do São Francisco, aqui é o município de Petrolina, região Nordeste, Pernambuco. E aqui nós temos o grande projeto de transposição ou integração das águas do Rio São Francisco, lembrando que existe uma aula no canal gravada exclusivamente para falar da integração ou transposição das águas do Rio São Francisco. Recomendo vocês assistirem, até mesmo porque esse tema já caiu algumas vezes em concurso. Aqui nós temos a bacia do Rio Paraná, que é uma das 3 bacias formadoras da Bacia Platina. A Bacia Platina é a segunda mais importante bacia hidrográfica da América do Sul. Ela é constituída pelas bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, ambas formadas em território brasileiro. O Rio Paraná
ele é formado pelo encontro das águas do Rio Grande, que nasce na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, e o rio Paranaíba, que separa Minas Gerais do estado de Goiás. Então, na altura da divisa de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo, nós temos a formação do Rio Paraná, que percorre mais de 4.800 quilômetros até desaguar no estuário do Prata, região que separa o Uruguai da Argentina. Sendo assim, a bacia do Rio Paraná, em território brasileiro, é uma bacia tipicamente de planalto, que lhe confere um grande potencial hidrelétrico. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que a bacia do Rio Paraná tem o maior potencial hidrelétrico instalado, ou seja, em aproveitamento do Brasil. Na bacia são encontradas inúmeras usinas hidrelétricas, sendo a mais importante a usina hidrelétrica binacional de Itaipu, construída no Rio Paraná, na divisa do Paraná com o Paraguai. 50% dessa energia de direito é do Brasil, 50% do Paraguai. Como o Paraguai não consome toda a energia de direito, ele vende o excedente para o nosso país. Na bacia do Paraná, nós encontramos ainda a hidrovia do Paraná-Tietê, com quase 2.000 quilômetros de extensão, de suma importância para o transporte de grãos e demais produtos agroindustriais. O rio Tietê, por exemplo, era conhecido até alguns anos atrás como hidrovia do álcool, em função da sua importância para o transporte do etanol. Nós temos aqui algumas imagens. A imagem à direita é da usina de Itaipu, que é a segunda maior hidrelétrica do mundo. Lembrando que Itaipu é uma usina binacional, durante muito tempo foi considerada a maior usina hidrelétrica do mundo. E a imagem à esquerda, a hidrovia do Paraná-Tietê. Aqui nós temos uma embarcação trafegando na hidrovia, que é um dos eixos hidroviários de grande importância do Brasil. Aqui nós temos agora a bacia do Rio Paraguai, que é uma das formadoras da bacia Platina. O Rio Paraguai ele nasce no estado do Mato Grosso, na cidade de Araporé, nas proximidades da cidade de Cuiabá. O Rio Paraguai ele percorre mais de 2.000 quilômetros, 2.695 quilômetros, lançando suas águas no Rio Paraná, na divisa entre o Paraguai e a Argentina. Em território brasileiro, é uma bacia predominantemente de planície, razão pela qual o seu potencial hidrelétrico é pequeno. Todavia, é muito importante para a navegação fluvial. A bacia do Paraguai e a bacia do Paraná, juntas, formam a bacia ou a hidrovia do Prata, Platina ou do Mercosul. Perdão, que eu ainda estou me recuperando. Essa hidrovia é de grande importância para a integração dos países que formam o Mercosul: Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. A bacia do Rio Paraguai ela tem regime tropical, apresentando cheias no verão, outono, vazantes no inverno e primavera. Aqui nós temos algumas imagens, a imagem do Rio Paraguai e aqui a imagem do Pantanal Mato-Grossense, uma vez que o Rio Paraguai e seus principais afluentes drenam a planície do Pantanal Mato-Grossense, sendo responsável, inclusive, pelas cheias que ocorrem periodicamente na região do Pantanal Mato-Grossense. Aqui nós temos a bacia do Rio Uruguai. O Rio Uruguai e seus afluentes formam também uma bacia que faz parte da chamada Bacia Platina. Das bacias primárias existentes no território brasileiro, é a menor bacia hidrográfica. O Rio Uruguai, na verdade, ele é formado pelo encontro das águas dos rios Canoas e Pelotas. O Rio Uruguai separa os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, separa o Rio Grande do Sul da Argentina, o Uruguai da Argentina, desaguando nas proximidades do estuário do Prata após percorrer 1.838 quilômetros.
Essa bacia tem um trecho em planalto que lhe confere um relativo potencial hidrelétrico e um trecho em planície que possibilita a navegação, sobretudo aqui no oeste do Rio Grande do Sul. Sendo assim, o Rio Uruguai é uma das artérias da hidrovia do Mercosul do Prata ou Platina. Essa hidrovia tem regime subtropical, apresentando pelo menos, essa bacia hidrográfica tem regime subtropical, apresentando pelo menos 2 cheias anuais. Aqui nós temos a bacia do Tocantins-Araguaia. A bacia do rio Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica 100% brasileira, viu? A maior bacia hidrográfica 100% brasileira. E o rio Tocantins-Araguaia é um dos maiores, o rio Tocantins é um dos maiores rios encontrados em nosso território. O rio Tocantins, ele nasce no sul do estado de Goiás e após percorrer 2.600 quilômetros, deságua nas proximidades da cidade de Belém, no estado do Pará. É uma bacia que tem boa parte dela em região planáltica, sendo assim um grande potencial hidrelétrico. A bacia do Tocantins-Araguaia, na verdade, possui o 3º maior potencial hidrelétrico existente no Brasil. E também possui um trecho em planície que lhe confere a presença de hidrovias naturais. Na bacia do Tocantins-Araguaia, você tem a hidrovia com aproximadamente 3.000 quilômetros, que hoje se destaca no transporte de grãos e produtos extrativos, não só produzidos no Brasil Central, assim como na Amazônia Oriental. Uma outra característica dessa bacia, o seu grande potencial hidrelétrico, o 3º maior potencial hidrelétrico do país, onde destacamos no estado do Pará a presença da usina hidrelétrica de Tucuruí, considerada a 3ª maior usina hidrelétrica existente em nosso país. E também no rio Araguaia, nós destacamos a presença da ilha de Bananal. Lembrando que a ilha do Bananal é considerada a maior ilha fluvial do mundo. E essa bacia, por ser parte dela de planalto, detém o 3º maior potencial hidrelétrico do país. Aqui nós temos algumas imagens referentes, pulou aqui, a bacia do Tocantins-Araguaia, destacando-se a usina de Tucuruí, no Pará, que é uma das grandes usinas hidrelétricas existentes no Brasil e, sobretudo, na Amazônia. E aqui nós temos no mapa a localização da ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo. Dessa forma, eu termino aqui a minha aula sintetizada sobre as bacias hidrográficas primárias. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta aí na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de responder. Aqui os grupos do Facebook, onde eu ofereço meus materiais de apoio, 0800, é só ingressar no grupo, entrar na parte de arquivo e estudar por esses materiais, que vocês terão uma boa base para fazer os concursos militares e também os concursos de vestibulares. Valeu, moçada? Então, moçada, aqui eu encerro o nosso encontro, deixando para vocês um forte abraço, um beijão no coração. Eu ainda estou me recuperando da Covid, ainda não estou 100%, estou com muita dificuldade ainda de falar, mas já comecei a gravar as aulas para atender a demanda dos alunos que farão o concurso, sobretudo do Colégio Naval, agora no início de julho de 2022. Valeu, moçada! Fiquem com Deus e até o nosso encontro, se assim o nosso Criador permitir. Fui!